3 de maio de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários, ao vivo aqui pela Infomoney TV, também pelo Facebook do Infomoney. Muito legal para você que acompanha ao vivo. Eu sei que muita gente vai assistir depois, durante o fim de semana, dias para frente, mas é muito legal saber que tem você acompanhando ao vivo. Manda um recado aí, deixa um recadinho no Facebook principalmente, que depois eu entro lá para conferir. Olha, hoje finalmente eu venho dar boas notícias. Eu não, o Eduardo Cardinale lá da Newmark Brasil vem dar boas notícias para o investidor de fundos imobiliários, principalmente aquele que tem fundos de lajes corporativas. Daqui a pouco ele dá mais detalhes. Vamos falar do mercado de São Paulo, o mercado corporativo de São Paulo. Eu puxo, não está combinado, mas eu pergunto do Rio de Janeiro só para dar aquela gelada nele. Essa não estava combinado, pô, mas eu pergunto e agora ele já está até sabendo que eu vou perguntar. Né? Tá certo. Mas finalmente boas notícias e como sempre ele trouxe um material aqui muito legal, muito didático, inclusive para você acompanhar o que está acontecendo, essa virada de ciclo aí. Daqui a pouquinho, deixa eu falar só dos fatos relevantes da semana, foram poucos, ó. Dia 26/4, Quineia Renda Imobiliária, o KNRI 11, que é administrado pela Intrag, anunciou a aquisição de um edifício na rua Diogo Moreira 184 em São Paulo, por 286 milhões 302 mil e mais esses quebradinhos aí, 814,44. O edifício já está alocado para uma empresa do agronegócio e num contrato atípico. Só isso, foram meio econômicos, foi um telegrama aí esse fato relevante. A notícia é ótima, a gente não sabe cap rate, valor de locação, prazo de locação, mas é uma boa notícia para o cotista do fundo, mais um imóvel de qualidade para dentro. E não haverá impacto no rendimento, então a compra não mudou o rendimento provável para os próximos meses. Outro fato relevante do dia 29/4 sobre o Rio Bravo Renda Varejo, aquele que é o antigo Agências Caixa, o AGCX11, administrado pela Rio Bravo. É um fato dizendo que foram assinadas escrituras de 7 imóveis dos 26 que foram comprados da Caixa Econômica Federal. Você que é cotista desse fundo já deve estar acompanhando isso, já foi bastante debatido. A Caixa Econômica Federal até então não tinha passado todos os documentos, resolvido todas as pendências documentais para efetivamente passar a escritura para o nome do fundo. E agora isso vem caminhando, dos 26 que já foram adquiridos, 7 finalmente estão regulares lá em nome do fundo. Depois, dia 30/4, o Vila Olímpia Corporate, o VELOL 11, que é administrado pela Oliveira Trust, anunciou um inadimplemento do aluguel de abril, ou seja, do finzinho do mês passado, por 2 inquilinos. Não sabemos quais, mas 2 dos inquilinos atrasaram o último aluguel. Isso gera um impacto no rendimento de 9 centavos, então você que é cotista espere receber 9 centavos a menos, e na receita do fundo isso significa menos 21% de receita. É evidente que a administradora vai lá tomar todas as providências necessárias para cobrar, com multa, juros, e a gente espera em breve dar o fato relevante aqui dizendo que o fundo recebeu esses atrasados. Foram esses os fatos relevantes, eu não preparei nenhum destaque essa semana quebrada aí pelo feriado, então quero só lembrá-los de baixar, ler e compartilhar com seus amigos e sua família o e-book Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários. Esse é gratuito, basta baixar nesse endereço que está na sua tela. E tem lá o beabá dos fundos imobiliários. Muita gente, cada vez mais gente tem se interessado por esse produto e ainda bem que as pessoas estão aprendendo a conhecer, né, e a investir em fundo imobiliário. Então baixa o e-book e lá tem todo o beabá, assim, os primeiros passos, suas primeiras dúvidas estão todas respondidas lá. Quer saber em detalhes mesmo? Quer aprender a investir com toda a tranquilidade, entender quais são os fundos adequados para você? Conheça o curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Esse é um curso já completo, com cerca de 9 horas de duração. E eu falo, né, sou eu professor do curso. Você vai entender desde a estrutura jurídica de um fundo imobiliário, até como eles funcionam, como você monta o seu portfólio e como faz toda a parte de declaração de imposto de renda, apuração e pagamento de imposto de renda. Espero que você tenha muito imposto para pagar, porque isso significa que você teve muito lucro. É isso.
Bate um papo comigo, quando puder me manda um recado, eu faço um esforço para tentar responder, não tenho conseguido responder muitos, mas eu leio sempre. Tá aí meus contatos nas redes sociais, me encontre por aí, me mande um recado. E agora vamos bater um papo com o Eduardo Cardinali, que é Head de Offices da Newmarket, né? É isso aí. Obrigado, Obrigado por mais essa, Eduardo. Pelo convite. Muito bom aqui estar falando Fui com você. Muito otimista na abertura ou finalmente a gente vê dar boas notícias do mercado? Eu acho que agora a gente consegue de fato ter a gente já veio falando no ano passado que ia ter um presságio aí de melhora. De fato, agora acho que você não foi tão otimista. Acho que a gente tem algumas regiões, de fato, em São Paulo que estão retomando preços, já estamos com vacâncias já baixas. Então a gente já vai ver aí os próximos contratos e as próximas negociações com um aumento do valor de preço. Era algo que você já esperava para o ano passado? A gente começou a analisar alguma coisa para o ano passado, sim, a gente esperava. A gente teve até ainda pequenos aumentos, né? A gente via um presságio ali tentar aumentar, mas sim, a gente já começou a ficar um pouco mais otimista no ano passado já. E 2017, na verdade 2018, andou um pouco menos do que se esperava, posso entender isso? Exato. Teve boas transações, tivemos uma absorção líquida importante, uma absorção bruta também importante, né? Foi menor do que 17, mas ainda assim foi importante, ficamos na casa dos 209 mil metros líquido, né? Tivemos boas negociações, mas ainda poucas negociações pequenas, assim, que a gente pode chamar de middle market, assim. A gente ainda ficou muito concentrado em empresas grandes movimentações, né? A gente espera que esse ano a gente tenha uma movimentação também de empresas menores, né? Então, aí que eu falo menores, deixa eu aproveitar para entender isso. Que sinalização é essa? Por que é importante quando o middle market começa a se movimentar? Porque daí, de fato, é meio que a economia real, né? As empresas começando... Chegou para todo mundo. Chegou para todo mundo. Que legal. É onde todo mundo vai ter... o empresariado vai estar, de fato, apostando e investindo, né? Então, a gente vê um crescimento desses escritórios menores, né? As empresas com menos áreas, né? Não só as grandes, né? Que se movimentaram muito em qualidade no flight to quality, né? Que a gente viu. Então era um movimento, mas muito olhando a oportunidade, né, de ou fazer uma consolidação, um movimento, mas ainda com negociações, com muitas concessões do lado do proprietário, né? Acho que uma grande novidade que você vem mostrar agora, a gente está em maio já, né? Em maio. É aumento de preço de locação, né? Exato. Agora a gente pode ver de fato um aumento nos preços. A gente vê que consolidou esse aumento e a tendência de fato para esse ano é continuar um aumento de preço. Isso é uma tremenda notícia para quem investe no mercado ótimo, imobiliário e via fundos imobiliários também, né? Sim. Dá para esperar assim contratos que estão chegando na revisional ou contratos que estão vencendo, já uma pressão para cima nos preços. Pressão, né? para cima. O que é muito bom, né? E é bom porque isso mostra que a economia inteira vai andar, né? Porque o que a gente passou foi ruim para todos, né? Não Sim. só é ruim para os proprietários, mas é ruim também para as empresas, que elas não conseguiam fazer o giro dela. Então, eu acho que esse ciclo da economia inteira melhorando, ele vai atingir também agora o mercado imobiliário e a gente vai ter essa consolidação de aumento de preços aí. Muito bom. Principalmente, que é o que a gente vai dar uma olhada aqui na sequência, nas principais regiões, né? Vamos dar uma olhada? Você preparou um material tão legal. Pode pôr na tela, por favor. Tá sem a... Então, ela já... Ao vivo tem disso. Então a gente vai continuar conversando enquanto a Camila faz uma mágica aqui de conectar um cabo sem ninguém perceber que ela vai conectar o cabo. Eu vou te fazer então mais uma pergunta que mesmo o seu material você vai conseguir explicar bem pra gente. O ano passado, além das coisas que aconteceram na economia e greve de caminhoneiro, a eleição que não é nada imprevisto, mas é previsto que trava o mercado, essas coisas todas, ainda teve muita entrega, né? Teve. O ano passado a gente teve aí 331 mil metros de entrega, né, em 17 edifícios novos que foram entregues no ano passado, né? Então,
foi até maior do que em 17. Né? 18 ainda a gente entregou mais estoque ainda, e muito pulverizado. Né? Geralmente a gente entrega poucos prédios, então ano passado foram 17 prédios entregues, é uma quantidade muito grande. Posso entender que foram prédios que começaram a ser construídos entre 2015 e 2016, por aí? Sim, um ciclo geralmente é de 3 a 4 anos, depende do tamanho do prédio. Prédios menores, né, até 10 mil metros, você tem um ciclo aí de 3 anos, 4 anos. Prédios maiores, aí uns 3,5, 4, 5 anos, depende da aprovação do projeto até a conclusão dele. Né? E agora, uma das boas notícias que você vem mostrar é que praticamente não tem nada para entregar. Exato. Também esse ano temos pouca entrega. Temos aí 7 edifícios para serem entregues, mais ou menos 77 mil metros quadrados, né? Muito classe A. Né? Vamos mostrar aqui, agora que a Camila fez a mágica dela, ó, tá lá, já está na tela, todo mundo está acompanhando aqui. Ó. Primeiro você fala das regiões, o que você quer comentar desse primeiro slide? Aqui é bacana porque é como a gente analisa São Paulo inteiro. Então a gente analisa ali 23 regiões, né, com Alphaville, 22, que Marginal a gente divide em duas, então 22, 23 regiões principais, né, das quais 9 a gente chama elas de CBD Primes, que vai da Paulista até a Chucre Zaidan ali, são as regiões mais consolidadas, né, que tem edifícios de maior qualidade, né? Daí a gente também estuda as CBDs, que são os Central Business Districts, são as principais regiões de fato, incluindo Marginal e Chácara Santo Antônio, né? E a gente analisa mais 2, que a gente também fala que não são CBDs, mas são regiões boas, que é Alphaville e Barra Funda. Então são essas as principais, são essa que está no nosso estudo geral aqui. Barra Funda, o dia que implodirem aquele estádio para subir uma torre, acho que vai ficar bom lá. É isso, que é o melhor estádio. Não tem jeito, né? Futebol é futebol, divide todo mundo. E aí? Então se a gente passar para esse próximo quadro, a gente fez aqui um comparativo do primeiro trimestre agora desse ano com o quarto trimestre. A gente tem um consolidado do ano passado inteiro. Né? Então a gente vê aqui, se a gente nessa primeira linha que a gente vê, as CBDs Primes, a gente conseguiu atingir o ano passado 3 dígitos já, né, de valor. R$100 de R$100 por mês por metro quadrado de locação. Por metro quadrado. E que é a média para essas 9 regiões principais. E agora a gente já está com R$102. Então, vê essa tendência de alta. Né? Então, se a gente pegar a principal e a mais cara que a gente tem hoje é Faria Lima. Então, certo. Faria Lima a gente já vê um aumento importante de preços, algo em torno aí de 10 a 20. A gente tem uma média de 15% de aumento de preço real já no valor, né, das transações. Paulista também, a gente já vê um aumento aí em torno de 12,5%, chegando até 15% de aumento já nos valores naquela região. E se a gente descer para Marginal, né, que já é uma região mais ofertada, a gente vê aumento também, mas um aumento um pouco mais singelo, algo em torno de 5%, 7% de aumento já nos preços. Né. E na classe B, isso começa a puxar o preço de classe B ou demora mais? Também vai puxar. O classe B também. Eu acho que ele vai seguir essa tendência de alta também. Né? O A vem primeiro, como sempre, né? O imóvel é muito localização, sempre localização para imóvel. Então, você pegar nas principais regiões, né? O B também a gente acredita que vai começar a ter uma evolução. Principalmente, a gente viu uma procura maior também na Chácara Santo Antônio. Porque lá tem muito B, né? Tem muito prédio antigo, mas de qualidade B. Mas Chegou o metrô ali naquela região. Chegou o metrô, né? A linha Lilás. Então, aquilo ali, as empresas começaram a olhar para lá. Né? Porque é uma região que tem um amenities bom, né? Você tem toda uma infraestrutura e agora chegando o transporte público facilita muito. Com essa interligação com as outras linhas, né, de metrô, facilita muito o acesso para lá. Então, acreditamos também que seja um movimento, né, que a gente vai ter de aumento de preços, principalmente nessas... Depois, mais para frente, a gente vai ver, mas são 6 principais regiões que a gente acredita que vai ter uma pressão de preço forte, que algumas empresas daqui que estão nessas regiões
se olhar em custo ainda, ali é uma região com bons prédios de classe B que podem atender bem com um aluguel mais baixo. Daqui a pouco vai ter o Classe B Prime, então? Se já tem o CBD Prime, vai ter o Classe B Prime. O Classe B Prime, pode ser. O que mais que tem aqui? Podemos passar para o próximo? Podemos. O novo estoque, que a gente tinha comentado agora há pouco. Esse aqui a gente colocou para mostrar um pouco do que foi entregue o ano passado. Né? Em 2018 foram esses 17 edifícios. Né? Então a gente teve muito classe A, AAA e AAA o ano passado entregue. Né? Tem boas curiosidades aqui nesse estoque, embora tenha sido muito pulverizado, mas o estoque foi entregue ali em Jardins, Pinheiros, Paulista. Ele foi todo absorvido praticamente. Né? Você pegar uma curiosidade, 7 dos prédios que ficaram prontos o ano passado, eles foram 100% absorvidos. Caramba, isso é muito bom. Isso é muito bom. E 3 deles estão com vacância muito baixa, abaixo de 10%. E normalmente foi uma empresa só que tomou? Sim, muito delas foram uma empresa só que tomou. O WeWork pegou alguns, né, o WeWork, né, mas a gente teve a parte da WeWork, né, de coworking, que cresceu bem, e financeiro, né? Que é o que mais tomou área o ano passado. É um dos principais setores. São Paulo é super bem diversificado em setores, mas o financeiro eu acho que é o principal. É o principal que vem retomando aí. E os coworkings? Outro dia eu estava lendo sobre Nova York, o pessoal ficando meio preocupado, porque eles tomaram metade de Manhattan e agora preocupado se eles vão, de fato, ter saúde financeira. Né? Essa é a pergunta de $1 milhão aí, né, para o futuro. Como é que vai se estruturar tudo isso daí, né? Porque você tem muitas empresas crescendo, mas você vê que todas elas ainda estão em ciclo de investimento. Elas não dão lucro, né? Não só a questão são startups, né? São startups. Se você olhar, a própria Uber, né, elas estão num momento ainda de investimento, de aportes, né? Eles não estão dando o retorno financeiro ainda. Então, é algo que a gente tem que olhar com cuidado, mas a gente vai ter um cenário, acho que para alguns anos para frente, ainda vai ter que entender como é que funciona. Mas o coworking para o mercado imobiliário, voltando para o mercado imobiliário, eu acho que ele foi muito bom. Né? Ele trouxe uma diversidade boa, ele trouxe também acesso para empresas menores também poderem estar num AAA. Né? Tem muita empresa grande que precisa projetos específicos. Né? Isso a gente via muita demanda, assim, preciso alugar um imóvel por 1 ano, por 2 anos para fazer um projeto específico, preciso lá de 200 posições, então seria o ideal já estar montado, isso quase não existe. Então agora com a entrada de coworkings, né, a gente vê muito isso acontecer e facilita muito as empresas. Muito grande para o mercado. Porque acabou o projeto, fecha, vai embora, entrega, né, precisa montar um projeto, em 10 dias ela consegue abrir, assinar o contrato, já começar, até às vezes menos, né, de 10 dias, você consegue entrar e sair muito rápido. Né? Isso é muito bom para as empresas. E as empresas menores também, que prestam serviços para as grandes, né, elas podem estar muito próximo deles, né? Sim. E às vezes só com uma equipe específica. Então, às vezes, uma empresa está longe, está em Alphaville, está em Barra Funda, e ela atende um cliente lá na Chucre Zaidan. Então, ela pode deslocar só uma equipe que atende aquele cliente em específico e pegar umas posições lá. Então, ainda mais esse mundo das startups, né? Você vai fazer um aluguel convencional, o cara fala, eu quero garantias, eu quero ser o balanço dos últimos 3 anos, o cara, que 3 anos, eu existo há 5 meses. Né? Acabou de nascer, não tem. E o coworking possibilita isso, né? Exato. Continuando aqui com esse material, tem mais sobre novo estoque, né? São esses 17 prédios, né? Todos que foram, tivemos um em Alphaville, o resto bem diversificado aqui, Paulista, Jardins, Faria Lima. Tem prédio de fundo imobiliário nesses todos aqui, você sabe? Fundo imobiliário aberto. Não, a gente só vai ter aqui Brookfield. Os fechados, né? Fechado, acho que aberto, assim não. Tem VBI aqui também. Não tem. E esse é sensacional, né? aqui sim. O ciclo, é sempre bom de reforçar isso.
E desse jeito que você traz, assim, com os bairros, em que fase que estão, isso aqui dá pra gente ficar um programa inteiro falando só dele, né? Esse gráfico que a gente fez, ele elucida bastante, assim, e ajuda muito na tomada de decisão, né, de empresas, de investidores, né, dos proprietários em analisar. Então, falei na abertura que você vinha trazer boas notícias do mercado. Tá aí colorido, então, graficamente. Essa aí tá a boa notícia, tá simplificada a boa notícia. Então, ó, ele tá repartido de cima para baixo, né? O que está em alta, começa assim, de Jardins até Itaim, são as regiões que estão... Isso, que estão com uma melhora. Até do lado nesse quadro você pode ver a tabela, né? Taxa de vacância em cada uma delas, né? Então, se você colocar aqui Pinheiros, né, a gente já está com 15%, Faria Lima 15,1%. Então, são regiões que já estão entrando em equilíbrio. O que é o equilíbrio? A gente acredita... os nossos cálculos, de 15% a 12%, você já está num mercado equilibrado. Já não tem mais aquele negócio de vem que eu pago sua mudança, te dou 2 anos de aluguel de graça, não tem mais isso. Agora... Já não tem mais tantas concessões. E pode ser que não tenha mais nem tanto espaço para eles, né? Mas a gente tivemos algumas consultas de demandas para Faria Lima. Tem até uma curiosidade, se você pegar Faria Lima, se você já tiver uma demanda de 4, 5 mil metros, você vai ter 2 ou 3 prédios que vão comportar essa demanda. Já não tem, né? Então, o proprietário já começa a poder exigir um pouco mais, né? Não precisar dar tantas concessões mais para atrair o inquilino. E, eventualmente, pensar em melhorar os preços, né? E melhorar. Nas revisionais, certeza, né? Essas 6 regiões aqui, né? Se pegar Pinheiros, Faria Lima, Paulista, Vila Olímpia, JK e Itaim, já são regiões que, numa revisional, dificilmente vai se manter ou baixar os valores. Sim. É bem provável que é daqui para cima agora, né? O preço pedido vai subir, o transacionado com certeza, né, vão subir. E aí na parte de mercado em baixa tem Chácara Santo Antônio, Marginal e Marginal Sul, Alphaville e Berrini fazendo a transição para o mercado de alta, né? Exato. Alphaville a gente sempre olhou desde de quando começou a acompanhar o fundo imobiliário como uma região que sofria muito risco de mudar a regra do ISS, aquelas coisas todas. Se desenvolveu bastante, né? Tiveram grandes entregas lá, tem prédios de boa qualidade. Como que você olha para Alphaville? É uma região mais arriscada do que as outras? Dá para comparar com a Barra no Rio de Janeiro? Eu acho que é um pouco melhor, né, em relação à Barra. Ela sofre um pouco menos, né? Ela já sofreu agora. É uma região que, de fato, teve muita entrega, tem prédios muito bons lá, né? Você tem prédios de ótima qualidade, lajes grandes, né? Você tem esse incentivo, né, fiscal para as empresas irem para lá, esse foi o principal, mas eu acho que o que falta para a Alphaville decolar, de fato, é o transporte público. Chegando um transporte público de qualidade lá, ela seria, de fato, uma alternativa viável, né? E Alphaville sofreu muito porque com a queda dos valores em São Paulo, né? Quando surgiu Alphaville, quando estava em 2010, né? Não surgiu, mas começou a ter uma procura maior por lá, Alphaville era da metade para baixo, né, dos valores de São Paulo. Então fazia muito sentido as empresas irem para lá, os aluguéis eram baixos. Daí com a queda dos valores de São Paulo, meio que equiparou, então não fazia mais tanto sentido fazer esse deslocamento todo indo para Alphaville, né? Então, e a Alphaville é uma região boa, está consolidada, tem bons prédios, mas o que falta ali, acho que a cereja ali de fato para ela decolar e ser uma região viável é transporte público. Porque a reclamação de todo mundo que trabalha, menos quem mora muito por perto ali, mais até em Osasco do que São Paulo e tal, mas a maioria das pessoas que mora mais para a região central e tem que trabalhar em Alphaville, fala, a empresa é ótima, o ambiente é bom, mas o duro é ir para Alphaville. Esse é o problema. E aí uma coisa que eu até tinha te perguntado agora há pouco, falando dessa parte do mercado em baixa, Chácara Santo Antônio, Marginal, Marginal Sul, Alphaville, a gente sabe que no período da crise acontece lá o flight to quality. Sim. Então as principais regiões sofrem menos, o preço cai, mas a vacância se segura mais porque, né, quem estava pagando
caro em Alphaville. Caro não, quem estava pagando muito mais barato em Alphaville olha para as principais regiões e fala, opa, agora o preço está muito parecido, vai para lá. Aí chega um momento que a gente está vivendo agora. Vem as revisionais, o mercado mudou, o PIB é outro, pumba, revisional para cima. Daqui a pouco, mais 2 anos, acaba o contrato dele. Acontece o contrário, o cara que aproveitou esse movimento do flight to quality, agora ele chega num momento que fala, eu não tenho como me sustentar na Faria Lima, na região da Paulista, e eu tenho que fazer o movimento contrário. Sim. Acredito que a gente vai ver esse movimento, né? Principalmente nessas 6 principais regiões ali, eu acredito que a gente vai ver esse movimento Vila Olímpia, de empresas... Paulista, Faria Lima, isso? Isso, JK, Itaim, das empresas saindo dessa região e procurando essas aqui, Chácara Santo Antônio, Chucre Zaidan, que tem uma qualidade de estoque muito boa, né? Entregou muitos prédios de qualidade lá e o preço ainda está atrativo, né? Ainda você consegue boas negociações nessa região, muito por causa do tamanho do estoque que foi entregue lá, né? Tem vacâncias aqui na chácara de 49, marginal de 47, né? Então, são regiões que ainda muito diferente, tem uma né? pressão de preço forte para baixo ainda, né? Você ainda mantém. Então eu acredito que sim, empresas também tem que tomar cuidado. A gente sempre assessorava muito o proprietário e a empresa nessa condição do flight to quality deles. Falar assim, ó, o preço hoje é aqui, não X, vai dar um passo maior que a perna, né? Você está pagando 50% a menos quase num imóvel que está aqui. Daqui hoje para frente, indo para um mercado normal, né, que é o que a gente já tem nessas 6 regiões, o preço é outro, é quase X mais 2. Então, você consegue pagar, tem viabilidade. Né? A gente assessorou muito, assim, todos praticamente o que a gente assessorou de proprietários e empresas, a gente colocava esse cenário lá na frente com uma retomada. Mas certamente passou, algum outro vai passar. Sim. E vai ter que ir para essas outras regiões. A gente vai ver esse movimento para outras regiões. A gente está falando num cenário em que o mercado está aquecido, os preços começam a subir, continuam subindo, e se chega ao ponto de eu falar não consigo me sustentar na Paulista e tem que ir para a Chácara Santo Antônio, não é de se imaginar que a minha saída da Paulista vai causar vacância. Vai ter gente para ocupar aquele imóvel rapidinho. Exato. É um cenário de mercado aquecido mesmo. Exato. Muda o ciclo, né? Porque se você pegar essas principais regiões, a JK com 8%, Vila Olímpia com 6%, Paulista com 9%, né, aqui, Itaim com 3%. É um mercado que ela já está muito demandada, né? Então você consegue a reposição, né, do espaço que vai ficar vago nesse cenário é mais rápida, tem uma velocidade maior. Outra coisa para complementar essas boas informações, novas entregas. Novas entregas. Temos poucas, né? Dos 17 que a gente teve o ano passado, a gente só tem 7 para esse ano. Né? Então a gente entregou 330, esse ano a gente vai entregar 77 mil metros quadrados. Nossa. É muito pouco. Né? Se a gente mantiver, né, se mantivermos aí a absorção líquida e a absorção bruta dos últimos 2 anos, foram boas, né? A gente já vai ter, é bem provável que essas outras regiões aqui já comecem, a gente já entra aqui num ciclo de absorção, né, que é esse laranjinho ali, certo. O pessoal perceber. Já temos 2 regiões já que nos próximos trimestres elas já vão para cá. Uma é a Faria Lima, né, que teve uma absorção, né, o Bradesco pegou um prédio inteiro onde era a Unilever aqui na Faria Lima. Sai de novo ciclo para demanda aquecida. Aquecida. Ela já bem provável que a Faria Lima caia para 10%, abaixo de 10% de vacância já. Né, com essa... Porque como é que a gente calcula isso? Né? A gente calcula quando o inquilino locou, mas a gente só tira ele da vacância, né, que a gente chama de taxa de disponibilidade, a gente calcula só quando ele ocupa, né, o prédio. Então, se você pegar esses 21%, esses 21,5% que você tem na taxa de vacância geral de São Paulo, se a gente colocar só a taxa de disponibilidade, que é o que já foi alugado, mas não ocupado, a gente já cai para 18,8%. Então, isso é um número interessante que mostra que, de fato, os próximos trimestres, a vacância vai continuar elevada. Né? A vacância não, a absorção vai continuar elevada e a taxa de vacância diminuindo, com uma tendência
forte ainda para baixo. Então a gente tem Faria Lima e Jardins, que ela caiu para cá, você vai ver ali 47% de vacância, mas muito por causa de um prédio, né, que a VBI entregou um prédio na Brigadeiro, que já foi também todo locado, então ele vai sair também da vacância, né, e com esse movimento, por Jardins ser uma região pequena, né, de poucos prédios, sim, ela já vai também cair para baixo de 10% de vacância. Bom, a gente está praticamente terminando aqui. Eu vou te fazer uma última pergunta rapidinha, aquela que eu sei que não tem como você me cravar uma resposta, mas considerando um cenário de pelo menos reforma da Previdência aprovada, eu posso imaginar uns 4 anos de melhora gradual nesse preço de locação? Ou seja, o que eu estou te perguntando que você não tem como responder? Quanto tempo demoraria para virar o ciclo de novo e vir para deixar a parte de expansão e vir para a parte de queda de preço? Essa seria uma boa resposta. Mas se a gente colocar, seguir o curso, que a gente não vai ter novas entregas nos próximos anos expressivas, a gente só vai começar a ter novas entregas, né, expressivas a partir de 21, 22 vão ter grandes projetos, né, AAAs entrando no mercado de novo. Então eu acredito que aqui a gente tem ainda aqui 19, 20 e ainda 21 com uma pressão de preço para cima. A gente veja, acho que os próximos 3 ou até 4 anos, mas eu apostaria mais, nos próximos 3 anos ainda a gente dá para apostar, né, tendo a economia obviamente ajudando, né, uma tendência forte de alta dos preços para os próximos 3 anos ainda. Falei que ia te dar um susto e esqueci de dar um susto. E o Rio de Janeiro? Rapidinho. Rio de Janeiro, rapidinho aqui. Rio de Janeiro ainda está complicado o mercado, né? Mas a partir do trimestre passado, virada do ano e começo desse, a gente pelo menos conseguiu sair daquela taxa de vacância de 40% nos classe A's, né? A gente já baixou essa taxa. Tem algumas movimentações, mas o Rio ainda está complicado. Ainda a gente vê... a gente fez até uns estudos bacanas. Valeria até a pena a gente vir aqui e trazer o nosso head do Rio de Janeiro, para a gente fez alguns estudos de análise de ocupantes bem interessantes lá do Rio de Janeiro. Vamos combinar. Seria bem legal. Mas eu acredito que o Rio ainda, esse ano, ele ainda sofre um pouco, né? Não tem um cenário tão positivo quanto a gente tem. Tanta coisa acontecendo no mercado de petróleo e gás. E muita coisa mesmo, que eu acho que em breve a gente vai ter uma notícia melhor. Esse é um motor, né? Um dos motores ali, é óleo e gás e o governo, né? O governo, esse de fato não vai andar. Tá andando para trás pouco. E o óleo e gás de fato retomando, essas empresas são tomadoras vorazes de espaço, né? Elas voltando de fato, eu acho que elas conseguem tomar muito espaço. Muito bom. Tá bom. Obrigado por mais essa. Obrigadão. Vamos combinar não só o Rio de Janeiro, mas que você venha trazer mais vezes dados de São Paulo aqui. Ótimo, com certeza. Vamos marcar sim. Muito bom. Obrigado, prazer. Viu? Obrigado. Para você também, muito obrigado. Um grande abraço. Aproveite bem o seu final de semana, hein? Até semana que vem.